Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, para mim é motivo de bastante alegria estar aqui, pela primeira vez, para juntos nós adorarmos a Deus, e principalmente pelo fato do Senhor nos dar a oportunidade de poder falar um pouco da Tua Palavra. Meu nome é Jonatas. Pode não parecer, mas eu sou jovem, não tenho 30 ainda, tenho só 29. Glória a Deus por isso. Nós servimos a Deus na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, na congregação de Vila Aeroporto. Somos ali, pela misericórdia de Deus, pastor ou líder de jovens, mais ou menos aí, lideramos cerca de 20 congregações, 350 jovens mais ou menos nós cuidamos ali, pela misericórdia de Deus, porque capacidade nós não temos. E para mim é motivo de bastante alegria estar aqui com os irmãos, conhecendo os irmãos. E eu queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia comigo, o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 20. Quero ser grato a Deus pela vida do pastor Ricardo. Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite, pela confiança. Enquanto você procura, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, ao pastor Timóteo, no capítulo 4, Paulo diz assim: o Espírito expressamente diz que chegará o tempo em que muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos estranhos e doutrinas de demônios, por causa da hipocrisia de homens mentirosos que têm cauterizado a própria consciência. Eu creio que esse tempo é hoje, é o já, e nós vivemos esse tempo. Mas eu firmo compromisso com você, compromisso esse que eu já tenho com Deus, de pregar a Bíblia. Se o que eu pregar sair uma palavra sequer do que está escrito aqui nas Escrituras, no final do culto você pode me chamar a atenção, eu vou para casa glorificando a Deus e vou procurar melhorar. Mas se pelo contrário o que eu pregar aqui for a pura, simples e genuína palavra de Deus, eu te peço um favor, você vai mandando glória ao trono de Deus e Ele vai mandando a presença dEle aqui para baixo, e daqui a pouco o ambiente muda e se torna espiritual, e em um ambiente espiritual Deus visita o seu povo, e a vitória da igreja pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso de número 24, diz assim: ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus veio ter com ele. Disseram-lhe, pois, os discípulos: vimos o Senhor. Mas disse-lhe Tomé: se eu não pôr o meu dedo nos cravos em suas mãos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma o crereis. 8 dias depois, estavam reunidos os discípulos e com eles Tomé. E Jesus se apresenta no meio deles, mesmo estando as portas trancadas, e diz: paz seja convosco. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Disse-lhe, pois, Tomé: Senhor meu e Deus meu. Amém. Esse texto fala muito comigo, e nos minutos que eu tenho para meditarmos, eu quero falar-lhes acerca do que o Senhor colocou no meu coração dentro desse texto. Eu prometo ser rápido, prometo não cansá-los. Daqui a pouquinho a gente vai para casa, vai se esquentar e vamos dar glória a Deus. Mas nesses momentos que nós temos agora, eu te peço um favor, redobre a sua atenção, porque eu tenho certeza que Deus, Ele quer falar algo ao teu coração. O Evangelho de João, capítulo de número 20, vai retratar acerca dos primeiros momentos pós a ressurreição de Jesus. Jesus havia ressuscitado
E a primeira menção que nós vamos ver dentro da Bíblia, falando sobre a ressurreição do nosso Mestre, está escrita no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Quando o evangelista Marcos vai dizer que era domingo de manhã, as mulheres levantaram-se de madrugada, Maria Madalena, Maria e outras mulheres, pegaram algumas especiarias e foram até o sepulcro de Jesus para cuidar das suas feridas. A história vai dizer que Jesus morre na sexta-feira à tarde. Por volta das 3 horas da tarde, o pescoço, a cabeça do nosso Senhor pende e ele diz: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morre. Devido ao horário muito próximo do sábado judaico, não deu tempo de retirar o corpo de Jesus da cruz e cuidar das suas feridas para o colocar no sepulcro. A história diz então que as mulheres pegam, enrolam o corpo de Jesus em um pano, o depositam no sepulcro que era emprestado. Quando era domingo de manhã, após o sábado judaico, as mulheres vão até o sepulcro para cuidar das feridas do mestre. A história vai dizer, e a Bíblia diz em Marcos 16, que quando elas se aproximaram do sepulcro, perceberam que a pedra havia sido removida. O texto vai dizer que elas não ousaram entrar. Mas Maria Madalena, se inclinando para ver o que havia dentro do sepulcro, o texto diz que ela tem uma visão do que Marcos vai chamar de um jovem vestido de branco e dizendo: a quem vocês procuram? Se vocês procuram a Jesus, o Nazareno que foi crucificado, vocês estão procurando no lugar errado. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. O texto vai dizer que Maria Madalena, ouvindo as orientações do anjo que dissera que Jesus estava vivo, vai até os outros discípulos para lhes avisar. O texto de João, capítulo de número 20, retrata o primeiro encontro que Jesus tem com os seus discípulos, porque até o momento os discípulos não haviam encontrado a Jesus. O texto vai dizer que e o principal personagem depois de Cristo dentro desse texto é o discípulo ou o apóstolo Tomé. Muito obrigado, Deus abençoe, que nunca falte água para você. Deus abençoe. O apóstolo Tomé, que todos nós conhecemos como o apóstolo da incredulidade. Esse estigma na vida de Tomé foi tão forte que até hoje tem um ditado popular que se diz: eu sou igual a Tomé, eu só acredito se eu ver. Mas nós vamos entender acerca da história de Tomé e analisando a história bíblica que Tomé não foi de todo mais incrédulo. Que essa estigma e esse peso de incredulidade que está sobre os ombros de Tomé, todos os discípulos participaram. Mas nós focalizamos a incredulidade apenas em Tomé. Nós iremos perceber, analisando o texto bíblico, que Tomé talvez seja o mais crente de todos eles, mas que por causa de um certo momento de deslize, nós estigmatizamos ele e até hoje o conhecemos como o apóstolo que não tem fé. Quando nós vamos para a Bíblia, nós iremos entender e aprender que todos os discípulos duvidaram da ressurreição de Jesus, e muito mais do que Tomé. Todos eles tiveram o seu momento de falta de fé, de incredulidade, tiveram o seu momento de dúvida e externaram isso para todo mundo, inclusive para o próprio Cristo. Mas nós iremos aprender com a palavra de Deus aqui essa noite, que Jesus, ele não é apenas o Jesus dos discípulos que aparentemente são crentes ou fiéis à sua fé. Que Jesus, muitas vezes, ele também é o Jesus daqueles Tomés, que estão no nosso meio e que muitas vezes aparentemente que lhes faltam fé, aparentemente parece que lhes faltam força, aparentemente parece que lhes faltam um pouco mais de ânimo e de força para acreditar na palavra e na pessoa do nosso Jesus.
Mas nós iremos aprender aqui essa noite que Jesus também escolheu você, mesmo com os seus defeitos, mesmo com as suas fraquezas, mesmo com as suas debilidades. Ele também é o seu Senhor, Ele também é o seu Deus. Todos os discípulos duvidaram, e para nós analisarmos a Bíblia e os 12 apóstolos, e escolher para nós alguns que se parecem mais com a gente, que aparentemente parece que casa-se mais com o nosso perfil, é muito fácil. Quando nós vamos para a Bíblia, é muito fácil se familiarizar, por exemplo, com o apóstolo Pedro. A história diz que Pedro era pescador, pescava no mar da Galileia, era um pequeno empresário, tinha o seu próprio barquinho, a sua própria tripulação, era sócio de Zebedeu, pai dos apóstolos Tiago e João. A história diz que Pedro era um pescador gabaritado, era um pescador totalmente capaz. Mas chega um dia e Lucas, no capítulo 5, vai nos falar de uma das primeiras vezes que Pedro encontra-se com Jesus. Jesus estava pregando na praia. A multidão apertava e oprimia. Quando Jesus olha para a beira da praia, vê 2 barquinhos atracados e os pescadores lavando as redes. E talvez você nunca se atentou para o fato de os pescadores estarem lavando as redes num dia de manhã. Parece até que eles estavam exercendo uma função qualquer, corriqueira, diária deles, mas não era. Porque naquele horário da manhã não era hora de pescador estar na beira da praia lavando rede. Aquela hora da manhã era a hora que o pescador pegava o produto do seu trabalho, o fruto do seu trabalho que ele passara a noite inteira lutando para pescar, e estaria lá no mercado vendendo peixe, ganhando para si o sustento para a sua família e o sustento para toda a sua tripulação. Aquela hora da manhã não era a hora de pescador estar lavando rede, aquela hora da manhã era a hora de pescador estar vendendo peixe. Mas a minha Bíblia diz que Pedro, com a sua tripulação, está lá à beira da praia lavando redes. Quando Jesus vê a Pedro lavando redes na beira da praia, era um sinal da derrota e do fracasso de Pedro. Porque aquilo era um nítido sinal de que Pedro trabalhara a noite inteira e não havia pescado nada. Você conhece de Bíblia e sabe que Pedro fora escolhido, talvez não apontando-se-lhe o dedo, mas Pedro era o líder dos apóstolos. Todas as vezes que os apóstolos se colocavam em uma situação difícil e complicada, o primeiro a se manifestar era Pedro. Você se lembra quando Jesus anda por sobre o mar, chega próximo ao barco que estava enfrentando uma grande tempestade e todos se amedrontam achando que era um fantasma andando sobre as águas. Jesus olha para o barco e diz: não temas, porque sou eu. Ninguém teve a coragem de questionar a palavra, ninguém teve coragem de se manifestar. Quando Pedro, então, o líder de todos, se levanta e diz: Jesus, se é realmente o Senhor, permita que eu vá ter contigo. Porque Pedro se acostumara na tua profissão a tomar a frente das situações, a liderar, a comandar. Pedro tinha o controle do seu barco e da sua vida na palma da sua mão. Até amanhã que ele se encontra com Jesus na beira da praia. Lavando redes, Pedro estava dizendo: eu trabalhei a noite inteira, mas eu fracassei. Lavando as redes na beira da praia de manhã, Pedro estava dizendo: eu trabalhei a noite inteira, mas eu não consegui resolver os meus problemas. Trabalhando e lavando as redes na beira da praia, naquela hora da manhã, Pedro estava dizendo: eu sou gabaritado, sou capaz, conheço o mar como ninguém, mas chega um ponto que eu não posso resolver os meus problemas, eu preciso entregar na mão daquele que tudo pode. Naquela manhã, Jesus precisava ensinar uma lição muito importante para Pedro, dizendo: Pedro, você pode até comandar uma embarcação e ser um grande pescador, mas no que tange a respeito das coisas da sua vida, eu sou líder, eu sou comandante, eu quero comandar o barco da tua vida, e se você entregar ele para mim, você nunca mais chegará de manhã frustrado e fracassado, porque aquele que pode prover estará com você.
texto vai dizer que Jesus pega o barco de Pedro emprestado, prega a multidão. Após terminar, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, vai para o alto mar e lança as suas redes para pescar. Pedro responde para Jesus e dá a Jesus uma resposta muito interessante. Ele diz: Jesus, eu trabalhei a noite inteira. Sabe o que Pedro estava dizendo? Jesus, tu não estava comigo no barco, tu não é pescador, tu vem de Nazaré. Nazaré não tem riacho, não tem rio, não tem lago, não tem mar, não tem nada. Tu é carpinteiro, o pescador sou eu. Outra, eu trabalhei a noite inteira. Ele estava dizendo: Jesus, tu não estava comigo, tu não viu o meu esforço, tu não viu eu lançando rede, puxando rede, lançando rede e puxando rede. Mas, segundo a tua palavra, Pedro tira dele a responsabilidade, porque até aquele momento pesava sobre os ombros de Pedro o peso da responsabilidade de sempre dar certo. Às vezes, você chega aqui na igreja, você, pai de família, e pesa sobre os seus ombros o peso da responsabilidade de ser sacerdote do teu lar. Mas de vez em quando você acorda de manhã, parece que vem na tua boca, no teu paladar, o gosto amargo do fracasso. E você olha e fala: Jesus, eu estou trabalhando a noite inteira, parece que o Senhor não está vendo, mas eu estou sentindo o fracasso todas as manhãs batendo a minha porta. Estou perdendo a minha esposa, estou perdendo os meus filhos, e eu já não sei mais o que fazer. Sabe o que você faz? Tira a responsabilidade dos teus ombros e passa a responsabilidade para as mãos de Jesus, porque na mão dele, ele sabe fazer, ele sabe resolver, ele sabe dar jeito para aquilo que não tem, ele sabe encher o barco que está vazio. E mesmo você trabalhando a noite inteira, você diz: eu estou fazendo, eu estou lutando, mas nada está dando certo. Jesus está dizendo: tira da tua mão, coloca na minha mão, que tudo vai começar a dar certo, tudo vai começar a fluir. Entrega para mim aquilo que você não consegue. Pedro diz: segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. O texto diz que era tanto peixe que o barco quase afundava. Naquela manhã, Jesus disse: Pedro, tu não é mais pescador de peixe não, tu serás pescador de homens, porque agora eu mudo a tua história. Ser igual a Pedro é muito fácil, porque Pedro ouviu a voz de Cristo e obedeceu, e obteve um grande sucesso no teu ministério. Mesmo quando ele nega a Jesus, o reencontro e a reconciliação que Pedro tem com Jesus, talvez seja uma das histórias mais fantásticas da Bíblia. Para nós é muito fácil olhar para a Bíblia e nos compararmos e nos familiarizarmos, por exemplo, com João. João, o discípulo amado. João vai dizer dele mesmo que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Quando você lê o Evangelho de João, a impressão que se tem é que João era o discípulo preferido de Jesus. João tinha tanta intimidade com Jesus a ponto de reclinar a sua cabeça no peito do mestre. Talvez o fato de João reclinar a sua cabeça no peito de Jesus não seja o fato mais interessante dessa passagem, mas o fato mais interessante disso tudo são exatamente o momento em que João faz o que faz. Porque a ciência vai dizer que quando uma pessoa ela sabe que vai morrer, quando a pessoa ela sente o prenúncio da morte, todo o seu corpo responde. A sua respiração fica ofegante, a mente dela começa a embaralhar, e principalmente o que mais se sente mudar é o coração. O coração bate forte e descompassado. Quando João reclina a cabeça no peito de Jesus, são poucos momentos antes de Jesus ser levado à crucificação. João teve o privilégio de sentir as batidas do peito do nosso Jesus nos momentos mais importantes do seu ministério aqui na terra. João não era qualquer um. João era tão diferente que Jesus separa para ele o privilégio de ter a visão do Apocalipse. João vai dizer no capítulo 1 do livro do Apocalipse: no dia do Senhor eu fui arrebatado em espírito, estando eu na ilha de Pátimos, e ouvi uma voz por detrás de mim como voz de trombeta que dizia: João,
As coisas que você vê aqui, escreve-as todas num livro e manda às 7 igrejas que estão na Ásia. E o texto vai dizer: e eu virei para trás para ver quem falava comigo. Uma das últimas vezes que João vira a Jesus, João viu Jesus com uma coroa de espinho, com o rosto todo deformado e ensanguentado. Uma das últimas vezes que João vira a Jesus, João viu um Jesus despido e sem roupa. Uma das últimas vezes que João viu a Jesus, ele viu os cravos nas mãos e nos pés. Uma das últimas vezes que João viu a Jesus, ele viu uma lança transpassando o seu lado e Jesus pendendo a cabeça e dizendo: Deus, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas dessa vez, a visão que João tem de Jesus é diferente. João não vê um Jesus com uma coroa de espinhos, mas ele vai dizer assim: os seus cabelos eram brancos como a lã branca. Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 fios. Os seus olhos eram como chamas de fogo. O seu rosto resplandecia como o sol ao meio-dia. A sua roupa era branca de linho puro. Um cinto de ouro transpassava o seu peito. Nos seus pés não haviam cravos, não, mas nos seus pés eram como latão reluzente que acabara de sair de uma fornalha. E na sua coxa direita estava escrito que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Querer ter uma vida com Cristo ou se parecer com João é muito fácil. Difícil é nós nos compararmos com alguns discípulos que às vezes parece que a Bíblia aponta apenas os seus defeitos, mas que eles também têm grandes qualidades, porque todos eles eram como eu e você, temos qualidades e também muitos defeitos. Por exemplo, por que nós não nos comparamos com Natanael? Todos os livros da Bíblia, todos os evangelhos, melhor dizendo, Mateus, Marcos e Lucas, chama esse discípulo de Bartolomeu. João vai chamá-lo de Natanael no capítulo 1. Jesus inicia o seu ministério, está angariando para si discípulos, até que André chega para Natanael e diz, Filipe, melhor dizendo, chega para Natanael e diz: Natanael, nós encontramos o Messias, aquele que há de livrar Israel. Natanael vira para Filipe e diz: é verdade? Filipe diz: é verdade. Ele vem lá de Nazaré e o seu nome é Jesus. Interessante é que quando Filipe fala que ele vinha de Nazaré, Natanael não prestou atenção em mais nada. Natanael olha para Filipe e dá a seguinte resposta: ei, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Nazaré naquele tempo era uma cidade muito discriminada. Era uma cidade com uma fama de prostituição muito grande naqueles tempos. E nenhum profeta e nenhuma pessoa de grande porte, tanto intelectual como financeiro, vinha de Nazaré. Nazaré era uma aldeia muito pobre. E Natanael era como eu e você, que julgamos sem conhecer, julgamos pela aparência, julgamos as pessoas pela roupa que ela veste, julgamos as pessoas pelo jeito que ela fala, julgamos as pessoas pelo carro que ela anda, julgamos as pessoas pelo carro que ela, pela casa que ela mora, julgamos as pessoas muitas vezes pelo emprego que ela tem, julgamos as pessoas pelo diploma que ela não tem. Natanael era como eu e você, julgamos apenas por aparência, julgamos apenas por ouvir falar. Natanael não tinha nada de concreto sobre Nazaré e nem sobre a pessoa de Jesus, mas quando ele ouve que Jesus vinha de Nazaré, ele entrega a sentença: não vem nada de bom de lá. Mas Natanael tinha uma grande qualidade também. Natanael tinha disposição e disponibilidade. Quando Filipe ouve a resposta de Natanael, Filipe imediatamente responde: Natanael, não acredita? Levanta e vem ver. Natanael poderia continuar sentado debaixo da figueira e ele jamais teria conhecido Jesus, que multiplica pães e peixes. Natanael poderia ter continuado sentado debaixo da figueira e ele jamais conheceria o Jesus que apazigua tempestades. Natanael poderia ter continuado sentado do jeito que ele estava debaixo da figueira e ele jamais conheceria Jesus que ressuscitou Lázaro após 4 dias. Natanael poderia ter continuado
continuado sentado debaixo da figueira, e ele jamais conheceria o Jesus que foi crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitou e vive para sempre. Se você quer ter uma qualidade de Natanael, tenha a qualidade que ele tem: disposição e disponibilidade. Quer conhecer a Jesus? Não continue sentado ou deitado no marasmo que você vive. Se levanta e vem conhecer. Quer pregar a palavra de Deus? Não adianta pregar a palavra de Deus sentado sem estudá-la. Vai para a palavra de Deus, deixa de preguiça, levanta e vem ver. Quer ter graça de Deus, quer ter comunhão com Ele? Vai para os pés dele, vai orar, vai jejuar, vai buscar. Quer conhecer mais o seu Jesus? Levanta, se coloca de pé e vem conhecer, que Ele está pronto para te mostrar. Tenha a disposição que Natanael teve de deixar o marasmo e a preguiça, se colocar de pé e ir conhecer. O problema é que nós gostamos de ficar sentados e conhecer a Jesus apenas o que todo mundo conhece. O que chega até mim, eu recebo, não vou atrás de nada. Não leio Bíblia, não oro, não falo com Deus, não prego para ninguém, não falo de Cristo para ninguém. E dissemos todos os dias: eu preciso conhecer Jesus. Jesus está dizendo: o teu conhecimento não depende de mim, porque a partir do momento em que você se aproximar de mim, você me conhecerá todo dia mais e mais. Quer me conhecer? Se disponha, levanta e vem me conhecer. Porque muitas vezes nós não queremos nos parecer e admitir que muitas vezes somos Tomé. Tomé, o discípulo que todo mundo fala que é incrédulo, mas não é verdade. Eu já falei de Marcos capítulo 16, quando as mulheres chegam no sepulcro. Depois que elas ouvem o recado do anjo, elas voltam aos discípulos. E a partir daí, nós começamos a entender que, na verdade, todos os discípulos duvidaram da ressurreição de Jesus. Quando ela volta para contar aos discípulos, o texto bíblico vai dizer que João e Pedro correram. João corre mais do que Pedro. Chega na frente dele e observa o sepulcro. O texto vai dizer que quando ele chega lá, o lenço que cobria a cabeça do mestre estava dobrado e posto num canto, e o lençol que cobria o seu corpo jogado no chão. Quando João vê o lençol jogado no chão, João se lembra de um costume judaico que existia naquele tempo. Entende aquilo como um recado de Jesus para ele. Quando João olha o lençol jogado, ele se lembra que naquele tempo havia um costume entre os judeus, viajantes, que quando passavam por uma cidade e se hospedavam em uma hospedaria, existia o seguinte costume: se quando o dono da hospedaria entrasse no quarto e visse o quarto todo arrumado, tudo no seu devido lugar, e principalmente a cama arrumada e o lençol posto em cima da cama, era um recado do viajante que dizia: eu gostei da hospedagem, eu gostei do atendimento, eu gostei da cama, e quando eu voltar por aqui, é aqui que eu quero me hospedar. Mas se pelo contrário, quando o dono da hospedagem fosse até o quarto e estivesse tudo fora do lugar, e principalmente o lençol que deveria estar sobre a cama amassado e jogado no chão, era um recado do viajante que dizia: eu não gostei da estalagem, não gostei do atendimento, não gostei dessa cama, e quando eu voltar a passar por aqui, para esse quarto eu não volto mais. João entendeu que quando o lençol que cobria o corpo de Jesus estava jogado no chão, era um recado do mestre que dizia: eu não gostei do sepulcro, eu não gostei dessa cama, e eu vou voltar para cá, mas quando eu voltar para o sepulcro, eu não volto mais. O texto vai dizer que João viu e creu, mas quando chegou ao convívio dos discípulos, ninguém acreditou que Jesus havia ressuscitado. Talvez pelo fato, o maior agravante pelo fato dos discípulos não terem acreditado, fosse o fato de que a principal testemunha da visão do anjo fosse Maria Madalena e as mulheres.
e principalmente pelo fato de ser Maria Madalena. Maria Madalena tinha um grande histórico de desequilíbrio mental e emocional. O texto bíblico de Lucas, capítulo de número 8, vai dizer que Jesus libertou Maria Madalena de 7 espíritos imundos. Maria Madalena tinha um forte histórico naquela região de ser desequilibrada, porque no passado ela era possuída por espíritos imundos. Ninguém acreditou nas mulheres que elas haviam tido essa visão. Mas os discípulos tiveram uma segunda chance. Lucas capítulo de número 24. Os 2 discípulos caminhando até Emaús. O texto bíblico vai dizer que Jesus, enquanto eles estavam caminhando, se apresenta no meio deles. E os olhos deles estavam como que fechados e eles não conheceram a Jesus. Jesus então começa a conversar com os discípulos dizendo: ei, que palavras são essas que andando vocês trocam? Eles dizem: ora, por acaso tu és peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela vêm acontecendo? Jesus então diz: mas que coisas? E eles respondem: ora, as coisas que diz respeito a Jesus, o Nazareno, um poderoso profeta em obras e palavras diante de Deus e diante dos homens. Mas os escribas, os fariseus, os mestres da lei o prenderam, o esbofetearam, o crucificaram e o mataram. E já é hoje o 3º dia que essas coisas aconteceram. É bem verdade que algumas mulheres indo ao sepulcro disseram ter a visão de um anjo que diz que ele vive, mas até agora ele não apareceu. Então Jesus olha para eles e diz: ei, nécios e tardos em creres no vosso coração, por acaso não era necessário que tudo isso acontecesse com o Filho do Homem? E desde Moisés, passando pelos profetas, ensinava o que acerca de Jesus estava escrito na palavra. Quando eles chegaram em Emaús, fez Jesus como quem ia para mais longe. Mas os discípulos então constrangeram e disseram: fica, pois já declinou o dia e se faz tarde, dorme conosco. Então eles assentaram-se à mesa para agradecer a Deus pelo alimento. E no partir do pão, eles conheceram que aquele era Jesus. Então eles voltaram correndo a Jerusalém e diziam: por acaso não ardia em nós o nosso coração quando ele falava aquelas coisas conosco? E chegando em Jerusalém, disseram aos discípulos o que havia acontecido no caminho, e disseram: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. É incrível, mas Lucas vai ser enfático ao dizer: mesmo assim, os discípulos não acreditaram. Jesus então dá uma 3ª chance aos discípulos. O texto de João, capítulo de número 20, vai dizer que eles estavam reunidos com as portas fechadas e trancadas. Jesus se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. O texto bíblico vai dizer que os discípulos temeram porque pensavam ver um espírito. Jesus olha para eles e diz: ei, toquem aqui, eu sou de carne e de osso. Os discípulos não tocaram. Jesus então dá uma 4ª chance para eles. Jesus diz: ei, vocês têm alguma coisa para comer? O texto vai dizer que Jesus come um pedaço de peixe e um pouco de mel. E na demonstração mais simples, os discípulos acreditam: Jesus está vivo, Jesus realmente ressuscitou. 4 chances, e o incrédulo é Tomé. 4 oportunidades de reconhecer o poderio daquele Jesus, que eles haviam andado com ele cerca de 3 anos. Viu Jesus curar enfermos, viu Jesus mudar histórias, viu Jesus multiplicar pães, andar sobre o mar, apaziguar tempestade, ressuscitar mortos. Mas não acreditavam que ele teria o poder de fazer o que fez. O texto vai dizer então que chega a vez de Tomé. A Bíblia não diz o motivo pelo qual Tomé não estava com os outros discípulos. Ninguém sabe. Mas é interessante que o nosso julgamento sobre a incredulidade de Tomé se baseia apenas em alguns dias que ele passou distante do convívio dos discípulos. A Bíblia não diz o que aconteceu com Tomé. A Bíblia não diz o que Tomé passou naqueles dias em que ele estava afastado dos discípulos e principalmente longe de Jesus. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é julgar as pessoas apenas por aquilo que vemos
e muitas vezes nos esquecermos que as noites escuras que cada um de nós passamos sozinho diz muito mais sobre nós do que aquilo que todo mundo consegue ver. Dizer que Tomé é incrédulo, dizer que Tomé é sem fé, apenas pelo fato de Tomé ter dito o que disse, eu não posso aceitar. Todos os discípulos duvidaram e duvidaram muito mais do que Tomé. A verdade é que não se sabe o que Tomé passou, o que Tomé viveu, o que Tomé pensou, o que Tomé sentiu todos os dias que ele passou distante do convívio dos seus amigos. Dizer que Tomé era incrédulo e dizer Tomé precisava ter fé, precisava acreditar em Jesus e falar aqui para Tomé ter fé é muito fácil. Me desculpe, mas com todo respeito e reverência dentro do meu coração, é muito fácil eu subir aqui e dizer para você, e tenha fé, Jesus pode salvar a tua família. Difícil é conviver com a tua família todos os dias, coisa que só você faz sozinho. É muito fácil subir aqui e dizer, ei, tenha fé, Jesus pode restaurar o seu casamento. Mas só você sabe as lutas e as dores que você enfrenta todo dia, sozinho, lá na tua casa. É muito fácil vir aqui e dizer, ei, tenha fé, Jesus pode mudar a tua história. Difícil é viver e lutar e travar com você as batalhas espirituais que você trava todos os dias, longe de todo mundo. É muito fácil dizer aqui, ei, tenha fé, Jesus vai te curar. Difícil é sentir com você as dores que você sente todos os dias, sozinho, distante de todo mundo. É muito fácil subir aqui e dizer, ei, tenha fé, Jesus pode mudar a história do ministério. Difícil é estar com vocês aqui todos os dias, nos cultos de oração, nos cultos de ensino da palavra, nos momentos em que o pastor precisa te chamar, e só vocês estão aqui para lutar, para batalhar. Não é fácil. Tomé não foi um discípulo sem fé. Tomé foi um discípulo que, como eu e você, muitas vezes nos decepcionamos na caminhada. Tomé esperava que Jesus fosse um herói, que para ele Jesus nunca foi, porque Jesus não era aquilo que as pessoas esperavam que ele fosse. Jesus era aquilo que ele simplesmente é. Tanto é que João vai dizer, Jesus dizendo, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Tomé era como eu e você, que muitas vezes não acreditamos em tudo que é falado aqui em cima. Mas não é porque lhe falta fé, não. É porque a vida já lhe levou tanto, a vida já lhe roubou tanto, a vida já lhe decepcionou tanto, que fica difícil acreditar em tudo que lhe é falado. Mas eu tenho uma novidade para você. Jesus está dizendo para mim e para você aqui essa noite, ei filho, eu sou o Jesus de Pedro. Eu sou Jesus daquele que se destaca na obra. Eu sou Jesus daquele que sabe pregar, daquele que tem coragem para fazer. Eu sou o Jesus de João. Eu sou o Jesus daquele que tem intimidade, daquele que vê a minha face, daquele que vê o que ninguém vê, daquele que tem coragem de ter proximidade comigo como ninguém tem. Eu sou o Jesus de Natanael, o Jesus daquele que julga muitas vezes, faz parte dos seus defeitos, mas que também tem disposição, disponibilidade, está sempre na casa de Deus, está sempre pronto para trabalhar. Mas eu tenho uma novidade para te dizer, eu também sou o Jesus de Tomé. Eu sou o Jesus daqueles que já não acreditam em tudo que lhe falam. Eu sou o Jesus daqueles que muitas vezes não estão sempre no convívio dos discípulos. Eu sou o Jesus daquele que todo domingo tem que aceitar a Jesus de novo. E muitas vezes nós nos perguntamos por que ele não tem força, por que ele não vai, parece que tem que carregar ele toda vez. Ei Tomé, não se preocupa não, eu posso até não te compreender, mas está aqui aquele que morreu na cruz do Calvário por você, e ele está dizendo, eu posso reanimar a tua fé, eu posso fazer reviver a esperança, eu posso fazer por você aquilo que ninguém pode fazer. É fácil dizer, Tomé, tenha fé. Difícil é viver as noites escuras que Tomé viveu sozinho, longe de todo mundo.
É muito fácil quando nós estamos aqui bem vestidos, bem arrumados. É muito fácil quando nós estamos aqui no convívio de todo mundo dizer: ei, tenha fé. Difícil é nós nos unirmos como irmãos e dizer: não precisa ter fé, porque se você não tiver, eu tenho por você. Se você não tiver força, eu te ajudo. Se você não tiver condições, nós temos. Se você não consegue, nós juntos conseguiremos. Tomé olha para os discípulos e diz: eu não vou acreditar se eu não ver. Mas todos os discípulos precisaram ver para acreditar. A verdade é que todos nós somos iguais. Todos nós temos as mesmas fraquezas e debilidades. O problema é que muitas vezes nós somos orgulhosos, soberbos e gostamos de tripudiar em cima da fraqueza do nosso irmão. Só porque temos o que ele não tem, só porque fazemos o que ele não faz, nos achamos no direito de falar o que nós não podemos falar. Mas o Jesus, que é o Jesus de Tomé, desce aqui essa noite neste lugar para dizer para você: filho, eu vim aqui não para julgar a tua falta de fé, eu vim aqui não para julgar a tua incredulidade, mas eu vim aqui para reanimar você essa noite. Tenha fé, porque eu ainda vou fazer o que eu disse que vou. Eu ainda vou realizar o que disse que iria realizar. Eu ainda vou salvar quem eu disse que eu iria salvar. Aguenta um pouco mais. Jesus olha para Tomé, ou melhor, para todos os discípulos, mais uma vez, estando as portas trancadas e fechadas. Jesus se apresenta no meio deles. Interessante que a primeira coisa que Jesus diz: ei, paz seja convosco. Jesus te trouxe aqui essa noite porque Ele sabe que você está vivendo na sua vida dias de portas fechadas e trancadas, dias em que você tem que se trancar no quarto escuro e chorar para ninguém ver, porque ninguém consegue te compreender, ninguém consegue te entender, ninguém consegue dar a você a palavra que você tanto espera. Não se preocupe, porque a palavra que você precisava ouvir, Jesus desceu aqui essa noite para dizer: paz seja convosco, paz seja convosco, paz seja convosco, paz seja convosco. Acalma o teu coração, porque não tem porta fechada que impeça Jesus de adentrar no recinto. E Ele diz: a minha paz eu vos dou. E eu não a dou como o mundo a dá, porque Paulo vai dizer que a paz do nosso Cristo é a paz que excede todo entendimento. O mundo está acabando, mas a paz de Cristo está com você. O mundo está desmoronando, mas a paz do nosso Senhor vai reinar no teu coração. E você vai conseguir dormir, você vai conseguir comer, você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir viver, porque a paz de Cristo é derramada neste lugar aqui essa noite. Espírito de Deus, paz seja convosco. Acalma o teu coração. Não tem porta fechada que segure o nosso Deus. Paz seja convosco. Jesus olha para Tomé e diz: Tomé, está aqui, a minha mão, toca nela. Tomé, está aqui a marca do lado, toca nela. Interessante é que muitas vezes a gente pensa que pelo fato de Jesus ter falado com Tomé e se dirigido diretamente a Tomé, Jesus estava repreendendo Tomé. Não. Jesus estava fortalecendo Tomé. Jesus estava dando um sinal do teu favor para Tomé. O que Tomé diz? Se eu não ver e tocar, se eu não puser a minha mão, eu não vou crer. Jesus, naquele momento, estava dizendo: Tomé, é isso que você precisa para acreditar? É isso que você precisa para acreditar em mim de novo? Então, faz. O que é que você precisa que Jesus faça para que você volte a ter fé na palavra dele?
O que é que você quer que Jesus faça essa noite, para que você volte a acreditar que esse ministério será próspero? O que é que você quer que Jesus faça, para você acreditar que Ele vai abrir a porta? O que é que você quer que Jesus faça, para você acreditar que o teu casamento tem jeito? O que é que você quer que Jesus faça, para você acreditar que a tua história pode ser transformada? O que é que você quer que Jesus faça, para que você acredite que vale a pena servir a esse Deus? O que é que você quer que Ele faça? Jesus estava dando um recado para Tomé, dizendo: Tomé, é tocar que você precisa, então toca. É pôr a mão que você precisa, então põe. Mas pelo amor de Deus, volte a acreditar que eu posso fazer o que eu disse que eu posso. O que é que você precisa para voltar a acreditar? O que é que você precisa que Jesus faça, para que você volte a se entregar como era antes? O que é que você precisa que Jesus faça, para que você volte a trabalhar como você trabalhava antes? O que é que você precisa que Jesus faça, para que você volte a entregar a sua vida como você era antes? O que é que você quer que Jesus faça por você? Se é tocar que você precisa, toque. Se é preciso você ver, então pelo amor de Deus, veja. Mas volte a acreditar que Ele pode fazer o que diz que pode. O que Jesus quer de você aqui essa noite é que você volte a ter fé na palavra, é que você volte a ter fé no poder. Tomé não sempre foi incrédulo, não. João capítulo 11 vai contar a história. Jesus estava pregando, operando milagres. Chega ali a notícia de que Lázaro, seu muito amigo, estava enfermo, prestes a morrer. Jesus olha para os discípulos e diz: eu preciso voltar, preciso ir à Judéia. Jesus acabara de sair da Judéia porque os fariseus queriam apedrejá-lo. Os discípulos olham para Jesus: Jesus, tu não pode voltar para lá. Não pode. Porque se o Senhor voltar para lá, eles vão te matar. Tomé se levanta e numa demonstração de coragem incrível, Tomé diz: ei, vocês estão com medo do quê? Vamos nós também e morreremos com ele. Jesus está dizendo: ei, o que é que eu preciso fazer para que você volte a ter essa coragem? O que é que eu preciso fazer para que você diga: se preciso for, eu dou minha vida, mas da tua presença eu não saio, eu não te deixo, porque se preciso for, eu entrego tudo que eu tenho, mas eu não saio da tua presença. O que é que você precisa? Tomé, muitas vezes, tinha dúvida, mas aquela dúvida que ajudava a todos. Tomé era capaz de também ser útil para o reino de Deus. João capítulo 14, Jesus está pregando e dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não diria a vocês: eu vou e vou vos preparar lugar. E se eu for, eu mesmo voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Aí Jesus vai dizer algo muito interessante. Jesus vai dizer assim: vocês sabem para onde eu vou e também conhecem o caminho. Tomé não podia deixar isso passar. Geralmente nós talvez pensaríamos que Pedro seria o autor da pergunta, mas Tomé também sabia ser útil ao reino. Tomé se levanta e diz: Jesus, espera aí, para tudo. Não estou entendendo nada. Nós não sabemos para onde tu vais. Como poderemos conhecer o caminho? Jesus sabia que existia algo muito perigoso que poderia imperar no meio dos discípulos e que nós enfrentamos isso todos os dias: a falta de propósito e falta de conhecimento do caminho para onde se vai. Porque, já dizia o poeta, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve.
E Jesus, para deixar bem claro que não é qualquer caminho que leva a Deus, que não é qualquer atalho que vai fazer você chegar no céu, Jesus se levanta e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus está dizendo para mim e para você: filho, essa obra está completando 12 anos. E em nome de Jesus serão mais 12, mais 12, mais 12, mais 12. E Jesus está perguntando para mim e para você: o que é que eu preciso fazer para que você se comprometa com essa obra, para que daqui 12 anos você aqui esteja? E não só você, mas que esse lugar esteja pequeno para tanta gente, que através do seu testemunho será alcançado. O que é que eu preciso fazer? É tocar que você precisa? É ver? É sentir? Eu faço o que for preciso para ter você comprometido na minha presença. O que é que você precisa? Jesus olha para Tomé e diz: Tomé, não seja incrédulo, não, seja crente. Tomé olha para Jesus e fala as seguintes palavras: Senhor meu e Deus meu. Pastor, posso pôr a igreja em pé? Por favor, fique de pé e eu já vou terminar. Nunca na história do ministério de Cristo alguém havia se referido a Jesus daquela maneira. Se a banda puder me ajudar aqui, por favor. Todos tinham muito cuidado ao se referir a Jesus, principalmente no que se referia a dizer que ele era Senhor e Deus, porque nunca ninguém tinha coragem de ter falado isso. Se eu puder cantar. Tomé foi o primeiro que teve coragem de dizer o que ninguém teve coragem de dizer. Apenas com um sinal de Deus para a vida de Tomé, Tomé mudou a sua vida para sempre. Quando Tomé diz as palavras Senhor e Deus, Tomé estava dizendo Senhor com relação àquele que guia, que sustenta, que orienta. Deus com relação e referência àquele que criou todas as coisas. Nunca ninguém tinha dito isso de Jesus. Todas as vezes que se falam a palavra Senhor para o judeu, eles se lembram de alguns salmos, e principalmente o salmo de número 23. Com relação àquele Deus que guia, que orienta, que sustenta, nenhum salmo casa melhor com essa palavra do que esse. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ora, vara, autoridade para corrigir, cajado, autoridade para guiar. Tomé estava dizendo: tu és o Deus que me corrige, tu és aquele que me sustenta, tu és aquele que me orienta, tu és aquele que me mantém no caminho. Deus, com relação àquele que criou todas as coisas, que está em todo lugar, que fez tudo, que pode tudo, e nenhum outro salmo diz mais a respeito desse Deus do que o salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, creia, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada.
Ele ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e toda a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não acredita? Então vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se você ainda não sabe o que você precisa, eu sei o que você precisa: se refugiar nos braços de Deus. E se essa palavra falou com você e você precisa ser ministrado, eu te espero aqui na frente, porque eu quero orar por você. Vem aqui, vem, vem, vem.